Qual que era o propósito da figueira? Presta atenção. Primeiro, frutos. Diga comigo, fruto. A figueira produz um fruto para ela comer, sim ou não? Ela produz fruto para ela comer, sim ou não? Não, tudo que você produz não tem a ver com você. E aí eu te pergunto, o que você está produzindo, está alimentando ou matando alguém? A gente está tão preocupado com o nosso umbigo que se esquece que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, porque a árvore é conhecida pelo fruto, e o fruto não é para a árvore, o fruto é para alimentar alguém. Você é a primeira Bíblia que as pessoas vão ler. Segundo, quanto mais folhas, mais sombra, e no deserto sombra é alívio. Quando você chega tem alívio ou confusão? Terceiro, a pasta do figo era utilizado para curar feridas. Alimento, sombra e cura. Pastor, eu sou crente há 15 anos, eu estou aqui na igreja, quem vai cuidar de mim? Falei, ninguém, troço, eu sei que tem que cuidar de alguém. 15 anos, não desmamou? 15 anos, o pastor não me vê. Eu não tenho oportunidades na minha igreja. Sabia que lá no Cepago tem oportunidade? Eu amo pregar lá no presídio, você não gosta não? É bom demais, gente, você prega e ninguém sai. É o melhor público que tem. Por que você não vai pregar lá? Você não quer servir, você quer ser visto. O problema dessa figueira aqui não é não gerar frutos, é fazer propaganda enganosa. Folhas impressionam, estrutura chama atenção. Presta atenção, nós temos aqui na igreja luz, telão, isso aqui custou muito caro, tem tudo do bom e do melhor. Isso é folha. Isso é folha. Isso aqui gera endorfina. Mas não é isso. É sair daqui e as pessoas que encontrarem conosco ter fruto doce para comer. Folhas impressionam, folhas despertam o desejo. Folhas, inclusive, quando sopra o vento, fazem barulho. Fruto não, ele nasce em silêncio, cresce em silêncio e cai em silêncio. O povo gosta de um barulho. Sabe, tem pessoas que vivem de aparência no ministério, vivem de aparência no trabalho, pior, vivem de aparência na família, no casamento. É fácil demais fingir ser o que não é. Eu já contei aqui, mas como tem muita gente de fora, eu posso contar de novo. A mensagem é minha, eu conto o que eu quiser. Vamos lá. Eu fui visitar um casal. Cheguei lá. Quando eu cheguei, a irmã me recebeu. Já conheci ela, não conhecia o marido. Aí veio a irmã, colocou a gente sentado na sala, e eu em frente ao espelho, conversando com a minha esposa. Daqui eu vi a cozinha, e o irmão estava servindo a esposa. Ele era tão educado, tão educado, que eu comecei a ficar com raiva dele. Falei, que homem educado, que ódio. Porque eu sempre falo para minha esposa, você nunca vai encontrar um homem bonito, inteligente. Primeiro que essa frase não combina, não dá para você colocar na mesma frase, homem bonito e inteligente, ou ele é um ou ele é outro. Então, ó o Vinícius, é raro. E ainda brinco com ela, se o cara é bonito, inteligente, de caráter, trabalhador, delicado, sensível, é muita... Esse cara está procurando outro cara. Ele não. Aí eu falei, eu sempre falo para minha esposa, não dá. Só que esse irmão, ele era tão educado, tão gentleman, que eu comecei a ficar com raiva. E o pior, ele era lindo. Pensa num trem gostoso. Pensa no homem. Os bração assim, ó.
E eu fiquei pensando, já sei como é que eu vou humilhar ele. Preparei minha voz. Porque o cara é lindo, gostosão. Ele vai chegar a mim, Pai do Senhor. É certeza, certeza. Eu pensei, vou ficar em pé e falar, graça e paz. Aí ele veio, ele nem andava, ele flutuava. I believe I can fly. Pensa num homem. Falei, irmão, se eu fosse mulher. Ele chegou perto de mim, eu levantei ele. A paz do Senhor. Que raiva. Eu encerrei a conversa rapidinho. Pensa uma visita que demorou 10 minutos. Falei, não, eu tenho outros compromissos. Entrei no carro, minha mulher calada. Fui dirigindo aqui. Aí daqui a pouco ela falou assim, tá vendo? Falei para ela, eu queria vir agora que eu saí, né? Alguns meses depois, esse casal estava no meu gabinete discutindo o divórcio. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nós somos mestres em folhas. Nosso maior desafio é fruto. A folha é leve, o fruto pesa. A folha é rápida, o fruto demora, dá trabalho. Dá trabalho. E o que o texto de Jesus, a Bíblia diz, vocês têm que gerar frutos de arrependimento e frutos que permanecem. Se Jesus hoje for na sua casa, ele vai encontrar o quê? Folhas ou frutos? Se Jesus hoje entrasse na Family e fosse olhar o Mac, a minha família, olhar os pastores e líderes, só tem folha ou tem fruto? O que me impressiona no texto é que esse é um milagre invertido. Todo milagre de Jesus era diferente. Jesus chegava, a morte gerava vida. Jesus chegava, o coxo andava. Jesus chegava, o doente era curado. Jesus chegava, o cego começava a enxergar. Jesus chegava, o leproso era limpo. Só que Jesus chegou, ela tinha vida e morreu. Acontece o que eles nunca viram. Nunca. Jesus sai de Betânia, passa pela figueira, vê a figueira, amaldiçoa a figueira, entra em Jerusalém. E aqui não tenho tempo para te explicar o que ele fez em Jerusalém. Faz parte da minha mensagem, mas eu já vou sair aqui. Pronto, passo de Jerusalém, derruba as mesas, os cambis, aí ele volta a Betânia. E no outro dia a Bíblia diz assim, e pela manhã, bem cedo, Jesus saiu de Betânia. E quando passa pela figueira, adivinha quem percebeu que a figueira estava seca? Quem lembra aí? Pedro, o intrometido, o metido, enjoado. Pensa num homem chato. Tudo ele dá palpite. Tudo ele tem que falar. E pior que Jesus gosta dele. Deve ser por isso que Jesus gosta de você. Tem hora que você é tão chato que nem você está se aguentando. Jesus disse, passando, Pedro falou, Senhor, olha, ontem o Senhor mandou ela secar, ninguém coma mais fruto de ti. Secou. Secou, Senhor, secou. Sabe, eu olho para o texto e vejo que havia uma expectativa de Jesus com relação a ela. Não só aparência, beleza, mas ele queria que ela estivesse produzindo o que ela fez propaganda. Se tem folhas, cadê os frutos? O texto diz que Jesus se aproximou. Se Jesus se aproximar de você hoje, ele vai encontrar o quê? É como se tivesse uma expectativa de Deus com relação a mim. Jesus procurou frutos. Frutos é o que eu produzo para alimentar alguém. O propósito do fruto é gerar vida na vida de alguém.
Jesus disse que é pelo fruto que eu conheço a árvore. Filho, coloca no telão, Mateus capítulo 7, verso 17. Olha isso. Olha o que Jesus disse em outra oportunidade. Capítulo 7, verso 17. Toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Segue. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu vou dizer para eles claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Você está entendendo que fazer milagre não é fruto? Você está entendendo que profetizar não é fruto? Porque fruto é caráter, dom é talento. Conheço gente que canta muito e vive pouco. Conheço gente que prega demais e vive de menos. Não se impressione com talentos que você vê na internet. Não se impressione com gente que prega muito, que canta muito. É pelo fruto. É o fruto, não é a folha. Deus hoje está inquietando o meu e o seu coração para saber se nós estamos gerando, e gerando o quê? Você acha que Deus olha do céu e diz: prega muito, canta muito? Não! Até porque Ele não quer adoração, Ele procura adorador. Jesus, Ele nos oferece pela sua graça seiva, alimento, tudo que nós precisamos para produzir, mas tem gente que não produz. Olha, interessante que se Jesus tem poder para amaldiçoar e matar a figueira, Ele também tem poder para fazê-la gerar. Por que Ele não faz? Porque a decisão de gerar é da figueira. A decisão é minha e sua. Nós é que precisamos identificar se temos ou não o que Ele está procurando em nós. Jesus olha para ela e diz: nunca mais ninguém vai comer nada de você. Só que Jesus está olhando para a figueira, acusando a figueira, falando com ela. Ela não está entendendo. Só que esse milagre é pedagógico. Jesus está falando com a figueira, Ele está ensinando os apóstolos. Se não produz fruto, vai morrer. Se não produz fruto, vai secar. Se não produzir fruto, não adianta ter folha. E os apóstolos estão ouvindo. Será que você está ouvindo? A Bíblia diz que quando Jesus volta a Betânia e passa por lá, Pedro olha e diz: Senhor, secou. Jesus está comparando essa figueira aos fariseus, a alta classe dos judeus, um partido dentro do judaísmo. Davi fez a seguinte pergunta: você tem uma lança? Eu saí tão correndo que não deu tempo de pegar nada. Você tem uma espada? A resposta mais óbvia era não, porque é a casa do sacerdote. Porque uma espada estaria dentro da casa de Deus, porque uma espada estaria ali dentro, e por que a espada de Golias? Sabe por que a espada de Golias foi guardada? Porque ela é um troféu. Aquela espada, quando você olha para ela, todo mundo sabe: se essa espada está aqui, é porque Israel venceu os filisteus na força de Deus. Todo mundo que olhava para a espada lembrava o seguinte: você vem a mim com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. As minhas vitórias também glorificam o nome de Deus. Estava dentro da casa do Senhor uma espada.
E o que eu acho interessante é que o sacerdote diz: olha, está escondida atrás do peitoral, atrás do colete que o sacerdote usa. O éfode era um colete que cobria o peito até aqui a barriga, e aí tinha 12 pedras preciosas representando as tribos de Israel. Guardou atrás, colocou o troféu da vitória junto com a estola sacerdotal. Davi pega a espada. O que passou na cabeça dele? Eu venci. O que passou na cabeça dele? Eu sou um guerreiro de Deus. Davi está vivendo a sua pior fase. Davi está fugindo. Davi está ansioso. Davi está com medo. Eu fico imaginando essa espada de Golias, quando ela foi construída, confeccionada. Eu fico imaginando o ferreiro, o artesão filisteu fazendo e pensando: essa espada, ela tem que ser maior, ela tem que ser melhor, com um aço, um ferro melhor, porque essa espada é de Golias. Deus olhava do céu e dizia: não, essa é de Davi. Meu Deus! Toda arma forjada contra você, a Bíblia diz, não prosperará. A Bíblia está me mostrando que a arma de Golias agora está em favor de Davi. Me escute, o que Deus quer dizer a Davi quando leva ele direto ao lugar da espada de Golias? O que é que Deus está querendo dizer a Davi quando entrega nas mãos dele a espada de Golias? Deus está dizendo: eu já te livrei da morte. Quando você tinha 17 anos, eu te dei uma estratégia extraordinária. Quando você tinha 17 anos, eu tinha um rei no meio de um exército inteiro. Quando você tinha 17 anos que o gigante apareceu, eu revelei para você a coragem que você tinha e a covardia de Saul. Quando ele pega a espada, o que vem na mente dele é o seguinte: quem carrega a unção sou eu, quem tem a graça sou eu. Deus está dizendo: eu estive com você lá no vale de Elá, quando eu te dei a espada para matar Golias. O mesmo Deus que estava lá está aqui hoje. Deus está dizendo para ele: eu estou aqui hoje também. Todas as vezes que Davi pegava aquela espada, ele recordava da coragem, da ousadia, da destreza, da primeira vez que ele a usou. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Você não vai morrer, você não está sozinho. Eu sou o Senhor dos exércitos. Saul não vai fazer nada contra você, porque eu sou o seu protetor. Eu tenho livramento nessa perseguição. Sabe o que Deus está dizendo? Como eu estou com você, nada te faltará. No deserto ele teve pão, porque quem tem Deus não tem falta de nada. No deserto ele teve abrigo, e não é coincidência, porque na hora que ele mais precisou, quando ele foi largado sozinho, olha a ferramenta, olha a arma que foi parar na mão dele: a espada de Golias. Imagina ele com isso aqui. Olha para cá. Eu quero encerrar te falando o seguinte: quantas batalhas você já venceu? A gente se esquece das bênçãos porque elas não deixam cicatrizes. Quantas coisas incríveis você fez no ministério, quantas coisas maravilhosas lá atrás você viveu com Deus, quantas coisas poderosas Deus já te permitiu viver, vencer, passar. Você superou a morte, superou o luto, você venceu a pandemia, você superou um divórcio, você superou uma quebra financeira, uma decepção religiosa. Quando Deus traz a espada a Davi, Ele está dizendo: Davi, traz a memória, o que te dá esperança. Eu nunca deixei faltar nada para você, Davi.
Davi dá para compor um salmo com aquela espada na mão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há uma versão que diz assim: o Senhor é o meu pastor, por isso não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Porque quem tem Deus... Quantas vezes você lutou lá atrás? Quantas coisas você superou, ultrapassou, venceu? Aí hoje, por causa de uma crise, uma luta e uma dor, você não consegue resgatar na memória o quanto Deus já cuidou de você. Ele vai fazer de novo. Quando Deus entrega a espada de Golias para Davi, Deus está dizendo: Davi, nunca se esqueça que eu sempre estarei com você em todas as suas batalhas. Nunca se esqueça que nunca faltará para você pão, provisão, espada e nem homens para te servir, porque eu sou o seu pastor. Você vai vencer de novo. Vai. Essa luta está parecendo ser bem maior que a outra, mas não é não. Naquela lá te fortaleceu, te deu estratégia. Só que Davi tinha muito mais coragem, porque tinha 17 anos. Só que a vida vai passando, o Saul começa a perseguir, no trabalho, na escola, até na igreja. E a gente vai ficando com medo. Será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Porque, olha, eu tenho uma unção, eu tenho amigos, sou amigo do filho de Saul, eu não fiz nada contra ele, eu venço guerras por ele, e ele me persegue. A espada de Golias na mão de Saul, na mão de Davi, aliás, é uma resposta de Deus. E esta mesma resposta que Deus está trazendo para algumas pessoas aqui agora à noite, é como se Deus dissesse: nunca se esqueça das batalhas que eu te fiz vencer. Deus está com você nesta batalha também. Ah, tá. Quando eu falo em espada, eu lembro da cruz. Quando eu estive lá em Jerusalém, uma coisa que me impressionou muito é porque o Calvário, e Calvário no original é caveira, Calvário, porque o monte parece uma caveira. E é interessante que você olha, parece uma caveira com o buraco dos olhos, do nariz, a boca. É muito feio, parece uma caveira. E eu fiquei imaginando a cruz cravada naquela caveira. Quem olha daqui para lá é vexatório, é um homem crucificado, pendurado num monte feio. Só que quem olha de cima para baixo, enxerga uma espada cravada na caveira. Olha o quanto isso é profético. Em Gênesis 3, a promessa é de que Jesus pisaria a cabeça da serpente. Jesus pisaria a cabeça da serpente. Se a espada de Golias era um memorial para Davi, a cruz de Cristo é um memorial para nós. Para a gente nunca se esquecer de que Ele venceu por nós, e de que Ele está conosco em todas as batalhas, independente do tamanho desta batalha. Você precisa hoje trazer a memória que te dá esperança. Deus está dizendo: não faltará nada para você. Deus essa semana vai te trazer provisão. Deus essa semana vai te dar estratégia. Deus essa semana vai assinar junto com você contratos. Deus essa semana vai trazer decisões judiciais. Deus essa semana, porque Ele está com você nessa batalha. Sabe o que Ele está dizendo? Você venceu lá atrás, vai vencer de novo. Sabe, você já superou essa crise, vai superar outra. Você já venceu câncer, já venceu enfermidade, já venceu pandemia, já venceu Covid. Sabe
Sabe o que Deus está dizendo? Ei, lembre-se de quantas vitórias eu já te dei, de quantas coisas incríveis eu já fiz por você. Deus está dizendo: essa semana, pegue mais uma vez esse troféu, essa espada onde você guerreou e lutou, porque Deus está dizendo: vou fazer de novo, 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 vou fazer de novo. Eu ainda sou seu Deus, eu ainda tenho poder, eu ainda posso. Coloque-se. Então agora eu tenho dois ambientes, porque o Eutico está sentado na janela. Da janela ele consegue olhar a luz, da janela ele consegue ouvir a palavra, da janela ele consegue estar no ambiente do azeite, da janela ele consegue estar no ambiente da candeia, da janela ele consegue estar no ambiente do culto, da janela ele consegue ouvir as canções, cantar as canções, mas ao mesmo tempo da janela ele consegue olhar para a cidade. Eu não sei se de onde ele está, como ele está no alto, dava para ver o porto da cidade, onde faziam-se os negócios, mas ele consegue olhar para a cidade que não tem energia, provavelmente está escura. Então ele está vivendo dois ambientes. Ele tem um ambiente da luz e um ambiente das trevas. Em um ambiente ele pode desfrutar da comunhão, do outro ele pode observar a cidade, ver como ela se movimenta e as coisas que acontecem nela. Ele está desfrutando da luz do culto e das trevas lá fora. Só que a luz do culto revela quem celebra, quem está comungando, quem está partindo o pão, quem está na janela. Então o Eutico está entre luz e trevas, ele está entre o culto e a cidade, ele está entre a palavra de Paulo e as distrações da cidade. Eu posso dizer que ele está entre o santo e profano, ele está convivendo em dois ambientes. E na verdade quem está convivendo em dois ambientes não está desfrutando nem de um e nem do outro ambiente. O texto diz que ele teve um sono profundo. Por que ele teve um sono profundo? Justamente porque ele está na janela, desfrutando de dois lugares. Houve um cansaço, e quando você olha na Bíblia, a palavra sono, ela tem a ver com morte espiritual. Sono tem a ver com desânimo, sono tem a ver com letargia. Esta é a geração mais sonolenta espiritualmente da história. Eu te provo que na Bíblia o sono é a antessala da morte. Todas as vezes que Jesus dizia que alguém estava Senhor, fulano está morto, ele dizia: apenas dorme, porque para Jesus o sono é referente à morte. Sansão dormiu no colo de Dalila, e foi lá dormindo que ele cavou sua própria sepultura. A Bíblia diz que a noiva de Salomão, a sunamita, escrevendo aos cantares, está lá dizendo assim, ela falando: sou do meu amado, o meu amado é meu. O meu amado veio ao meu encontro, porém eu dormia e não vi o meu amado passar. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai perceber as 10 virgens que também tinham candeias. 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, as 10 estavam dormindo. É o sono da letargia, é o sono do cansaço. Esta é uma geração tão hiperativista, que se envolve com tantas coisas e acaba dormindo na sua vida espiritual. Não é errado você dormir no culto, não é disso que eu estou falando. Eu estou usando como uma metáfora, porque às vezes você está cansado, mas está aqui, está sobrecarregado, mas está aqui. Sabe qual é o problema? É que quando você está cansado e com sono, numa posição aonde você desfruta de luz e trevas, é muito perigoso. A Bíblia diz que Eutico caiu para fora. Caiu para onde? Porque o lado que você cai revela onde está o seu coração. O lado que você cai revela onde está o seu coração. Porque se ele cai para dentro, não é queda, é posicionamento. A Bíblia diz que o filho pródigo estava no chiqueiro. O texto diz: e caindo em si, disse: eu preciso voltar para o meu pai. Cair para dentro é posicionamento. Cair para dentro é envolvimento. Cair para dentro é entendimento, compreensão de que eu sou carente da graça e preciso. Cair para fora é cair nas trevas, é cair num ambiente que Deus não quer que eu esteja. Cair para fora é morte espiritual. Sabe, ele está ouvindo o apóstolo Paulo. Significa que ouvir uma boa mensagem não impede você de cair.
Frequentar uma igreja não impede você de cair. Até porque ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Pior que o ateu é aquele que diz acreditar em Deus e vive como se ele não existisse. Tem muita gente dormindo o sono até mesmo da religiosidade, preocupado com a roupa que se veste aqui, preocupado com a estrutura da não, meu Deus, a cor da parede, se tem luz, se não tem. Tem tanta gente preocupada com o supérfluo e esquecendo que está dormindo espiritualmente. Essa é uma geração que não ora mais, não jejuma mais, não busca mais, não clama mais. Essa é uma geração de consumidores que vem à igreja e não quer ser confrontada. Antigamente você pregava contra o pecado, as pessoas fugiam do pecado. Hoje você prega contra o pecado, as pessoas fogem da igreja. Frequentar o ambiente do culto não me livra de cair. Estar aqui não me livra de tropeçar e de errar. Pelo contrário, é porque estamos aqui que um quando cai, o outro vem e levanta. Eu já contei essa história aqui. Um rabino, ele teve uma visão, ele teve um sonho. E nesse sonho ele andava em cima de um muro. Quando ele estava em cima desse muro, ele prestou atenção e ele olhou que de um lado estava o céu e do outro lado estava o inferno. Quando ele olhou para dentro do inferno, aqui é um lago de fogo, demônios, estava horrível e todos em silêncio. Quando ele olhou para o lado do céu, do outro lado do muro, os anjos gritavam, eufóricos: vem para cá, desce daí, vem estar com a gente, vem para o lado do céu. Havia uma campanha para que ele pudesse descer. E ele estava intrigado. Por que as pessoas do céu querem tanto que eu vá para lá e no inferno ninguém nem olha para mim? Então ele chamou a atenção de um demônio e disse: ei! O demônio olhou para ele e ele disse: por que lá no céu estão fazendo campanha para que eu pule para lá? Por que essa gritaria toda querendo que eu vá para lá, para um lugar maravilhoso? Por que aqui no inferno ninguém me chamou para vir para cá? O demônio disse audivelmente: porque o muro é nosso. Chegou a hora de nós nos posicionarmos. Chegou a hora de nós tomarmos uma decisão pelo Senhor. Sair desta acomodação. A Bíblia diz em Apocalipse: Jesus, ele prefere que você seja frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Não dá para servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Mamão. A minha casa para ser construída, ou ela será na areia ou na rocha. Os dois ladrões na cruz, um entrou para o céu e o outro na perdição. Eu preciso definir de que lado eu estou. Não dá para eu desfrutar do ambiente sagrado e no mesmo tempo do ambiente profano. Não dá para eu vir a um culto de adoração, levantar as mãos, adorar ao Senhor, celebrar a Ele, falar em línguas, sair daqui e ir para motel com um amante. Não dá para eu ficar aqui, tomar o suco da ceia, sair daqui e me embriagar com bebidas alcoólicas. Eu não sou religioso, mas eu não posso me omitir em pregar a verdade. Eu não posso estar nos dois lugares. Eu não posso querer desfrutar de um ambiente maravilhoso e não ter compromisso. Ficar na janela me faz correr o risco de cair para as trevas. Ficar na janela me faz correr o risco de morrer. E Deus está dizendo hoje, não é que Ele não quer que você tenha prazer, é que Ele quer que você viva princípios. Cristão não vive por prazer, cristão vive por princípios. Pecado é pecado, pecado tem nome, pecado tem história, pecado precisa ser abandonado, pecado precisa ser deixado, pecado é pecado. Se você foi alcançado pela graça, você precisa fugir do pecado. Porque fugir da luta é covardia, fugir do pecado é ousadia. De que lado você vai ficar? De que lado você vai ficar? Não dá para servir dois senhores. Ou é frio ou é quente, não dá para ser morno, porque dá náuseas em Deus. Já chega de vivermos uma vida medíocre espiritual, sem comprometimento. Isso aqui não é clube social, isso aqui não é Aue, não é a igreja hype, a igreja hypada, é a igreja, não, agora eu vou lá, porque é legal ser evangélico. Não é legal, é carregar cruz. É
É muito difícil carregar a cruz. É doloroso às vezes, porque o preço é alto. Agradar ao Senhor, viver o Evangelho como ele deve ser vivido, o preço é alto, não é tão fácil assim. O é sim, sim, o é não, não. Sabe, eu vejo gente com tanta desculpa: pastor, a minha carne é fraca. Sabe qual que é o papel principal do inferno? Satanás é especialista. Ele quer satisfazer um desejo natural de forma ilegal. E então ele cria distrações. Então ele cria para nós coisas fora da janela, que nos atrai, que nos encanta, até que nos prende. De repente você caiu lá. Eu já falei aqui sobre Sansão. Eu não sei se você se lembra que Sansão, depois que ele mata um leão, a Bíblia diz que ele voltou para se encontrar com uma moça, levou os pais. E quando ele estava no caminho, ele teve curiosidade para entender aonde é que estava o leão que ele matou. A frase bíblica é: e saindo Sansão do caminho, e saindo Sansão do caminho, para ver o corpo do leão morto, havia nele um enxame de abelhas com mel. Sempre tem alguma coisa fora do caminho chamando a gente para sair. Sempre tem uma distração do lado de fora da janela dizendo: olha para cá. Não se perca com essa comunhão aí. Você está encantado com essas candeias acesas? Você está empolgado com esse azeite aí desse lugar? Você está impressionado com essa palavra aí desse pastor Paulo aí? Não, ei, olha para cá. Ei, olha aqui, distrações. Sansão saiu do caminho, e é perigoso sair do caminho. Ele não queria tocar no leão morto, porque ele é nazireu, não pode tocar em cadáver. Então no cadáver tem mel, porque mel é doce, mel é saboroso, mel é prazeroso, mel dá prazer, mel alimenta, mel é gostoso. O problema não é o mel, é onde ele está, é a fonte dele. Ao tocar no mel, ele encosta no cadáver. Não podia. O que você faz quando sai da igreja gera vida ou morte? Pelo amor de Deus, family. Do que adianta nós temos uma igreja cheia com 4 cultos, 6.000 pessoas, que talvez, eu não sei quantos por cento tem um comprometimento com o Senhor. Eu tenho muito medo por ser responsável em alimentar ovelhas que não querem ingerir um alimento sólido. Eu tenho medo, porque a responsabilidade é minha, porque eu serei cobrado pelo Senhor. Não dá mais para continuar vivendo como estamos, é preciso mudar. Não dá mais para ser Judas. Ele andou com a porta e não entrou nela. Ele andou com o pastor e não quis ser ovelha. Ele andou com a verdade vivendo uma mentira. Ele andou com o caminho vivendo num atalho. Judas andou com o dono do céu e foi para o inferno. Pelo amor de Deus, gente, se eu estiver em cima do muro, entenda, o muro já é do inferno, o muro já é de Satanás, o muro já é das trevas. Eu preciso descer de lá antes que eu morra. Eu preciso envolver-me com a luz. Eu preciso estar no ambiente onde Deus quer que eu esteja. Eu preciso estar envolvido com o que Deus quer que eu esteja. Esta geração não vai se perder. Nossos filhos não estarão envolvidos com as trevas. Esta igreja não estará envolvida com o pecado. Nesta igreja nós vamos pregar a verdade do Evangelho. Pecado é pecado, o sangue de Jesus nos purifica, e nós vamos nos levantar para pregar contra as mazelas do inferno. Nós não vamos aceitar, porque mesmo sendo fracos, a graça nos empodera. Pecado não, glória sim. Pecado não, unção sim. Pecado não, vida sim. Não queremos trevas, queremos luz. Não queremos oba-oba, nós queremos ser cheios. Quem lançou Daniel na cova foi a fidelidade dele. Sadraque, Mesaque e Abednego estão na fornalha porque são fiéis. Senhor, eu oro, eu jejuo, eu entrego o dízimo, eu faço, porque eu estou aqui. Sua fidelidade pode não te livrar da prisão,
mas vai abrir cada porta na sua frente, cada milagre extraordinário. Você só vai ter experiência com Deus dentro da fornalha, na cova, na prisão, porque essa experiência vai amadurecer sua fé e gerar fé no coração de outras pessoas. Porque só na cova que você vai ver um leão jejuar. Tem um hino, eu esqueci o nome da cantora, um hino aqui no Brasil muito engraçado. Ele fala de Daniel na cova. Os antigos aí vão saber. O hino fala assim, ó: dorme Daniel, sossega Daniel, e descansa Daniel, o leão vai jejuar, usa o leão de travesseiro. Você acha que Daniel, com 80 anos de idade, numa cova com leão, ele dormiu aqui? Você que já enfrentou luta e leão aí, você dorme? Eu fiquei imaginando Daniel a noite inteira orando: Senhor. Ah lá, levantou. Sai, bichano. Sai. Eu te repreendo. Noite inteira, irmão. Tem cheiro de leão, cara de leão, fede igual leão, tem fome de leão. Ele não come, mas é leão. Não romantize as covas, não romantize a fornalha, não romantize a tempestade. Dá medo sim. Deus não pode talvez te livrar da fornalha, mas vai te livrar na fornalha. Talvez Ele não te livra da cova, mas te livra na cova. Não te livra da prisão, mas te livra na prisão. Eu já fiz oração errada demais. Senhor, me dá uma experiência contigo. Dá não. Você é louco, não compensa não. Sua fidelidade pode te levar a lugares que você acha estranho. Terceiro, Deus te dará paz na aflição. Diga comigo: Deus me dará paz na aflição. Pedro recebe a notícia: Tiago morreu e amanhã é você. Então eu vou dormir. Eu não consigo. Você consegue? Se você não consegue dormir, é porque sua realidade é maior que seus sonhos. O Salmo 121 diz que Deus não dorme, não cochila. Deus está de olhos, Ele nem pisca. Se Deus não dorme, por que você não dorme? Não confia nele? Eu confio em Deus. Aí Ele te entrega um BO, quer ver você dormir. Aqui dentro tem gente que tem mais sono a hora que acorda do que na hora que deita. Porque quando você deita, você não consegue contar ovelha, você conta boleto, BO, confusão, problema. Meu Deus do céu. O que está tirando o seu sono? Só Deus é capaz de me dar paz na aflição. É Filipenses que diz assim: não andem ansiosos por nada, mas em tudo apresente a Deus seus anseios, seus desejos, com oração, súplica e ação de graça. Oração e súplica. Tem diferença entre oração e súplica? Tem diferença entre oração e súplica? Tem. Como é que é a oração? Senhor meu Deus e meu Pai eterno, ó exaltado, grande, inoxidável, ó proprietário, dono grande do ácido desoxirribonucleico eterno, Deus. Isso é oração. E súplica? Que tem hora que não dá para orar. É desespero mesmo. Aí ele diz: oração, suplicação de graças, gratidão. E a paz de Deus, diga comigo, que excede o quê?
O que a Bíblia está dizendo? Você não vai entender essa paz. Descansa. Vai entender. Não dá. Você esquece, você não consegue explicar isso nunca. Só crente vive isso. Fevereiro de 2020. O que tem em fevereiro aqui no Brasil? O que tem em fevereiro no Brasil? Hã? Carnaval. Eu com Covid lá na Europa. Não sei se você sabe que a Europa tem muito velho. Todos os dias levando pessoas mortas na porta da minha casa. Todo dia. E eu fui piorando. Eu gravei um vídeo, tem esse vídeo gravado, eu tentando respirar e não conseguia. Eu fiquei muito mal, muito. Meus amigos conseguiram convencer o pessoal da saúde, e uma médica foi lá em casa numa UTI móvel. Ela me atendeu, conversou comigo, ela disse: não tem remédio, não tem protocolo, ainda não tem vacina. Agora que nós estamos tentando entender o que está acontecendo, e nós só atendemos acima de 70 anos de idade. Ela disse: se o senhor tem um Deus, uma fé, alguma coisa, reza, porque não tem o que fazer pelo senhor. Ela foi embora e eu fiquei com essa informação. Não consegui respirar. Vira de um lado, vira do outro, fica de bruços. E você procura ar, e afogando no seco. Que loucura, eu não sei quantos por cento do meu pulmão ficou daquele jeito. Aí eu comecei a tossir, comecei a passar mal. Não tinha não tem nada, não pode. E não pode ir ao hospital, não pode. Só acima de 70 anos, não pode ir para o hospital, não pode ir na farmácia, não sai de casa, tranca a porta. E nós não temos ideia de quantos dias, tem que ficar aí pelo menos 20 dias, 21 dias, 30. Nós não sabemos, fica aí. Ora, 3:30 da manhã eu não dormia, é lógico. O que passou na minha cabeça? Eu vou morrer. Pensei, minha mulher é nova. Fiquei pensando no Ricardo. Falei, meu Deus. Fiquei orando. Falei, Senhor, eu vou morrer. Tudo que você prega nessa hora, você sabe que você esquece? Aquelas frases de pregador: quem tem promessa de Deus não morre. Eu fiquei pensando, morre. Aí comecei a lembrar dos apóstolos. Um morreu crucificado de cabeça para baixo, que foi Pedro. Tiago decapitado. Eu falei, gente do céu. Porque Deus não se importa com a maneira como você morre. Ele quer saber da sua alma, está salva? O jeito que você morre. Aí eu comecei a lembrar do versículo: Deus ama a morte do justo. Aí comecei a cantar: eu escolho Deus, eu escolho ser. Foi um difícil, uma aflição assim, ó, uma angústia, sentimento de morte. Foi que eu lembrei do texto: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a alma, guardará a mente, guardará o coração. Guardará é um guarda, é montar guarda, é ficar na porta, é expulsar o mal, não deixar entrar. De repente veio uma paz, e eu dormi. No outro dia, eu acordei com os mesmos sintomas, sem cura, do mesmo jeito, porém com a minha alma em paz. Sabe, eu gostaria muito de dizer que todos nós hoje teremos portas abertas para sair de onde estamos. Mas enquanto você não sai, enquanto você está vivendo essa situação, Deus está dizendo hoje: eu te darei paz em meio a essa guerra.
Porque nessa ansiedade, nesse frenesi, nesse corre-corre, nesse medo, nessa angústia, você não tem nem como raciocinar uma saída. Fica apavorado, desesperado, e o seu desespero não desespera Deus. Então hoje nós seremos batizados com o Espírito de paz. Essa ansiedade vai embora. Deixa eu te falar, Pedro dormiu sabendo que algo terrível estava para acontecer, e não aconteceu. É isso que Deus vai fazer com você. Você vai ter uma noite tranquila, uma noite de sono, uma noite de paz. Você vai descansar, você vai dormir, porque o Salmo 4 verso 8 diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Você vai dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar, vai ter surpresa. E a surpresa boa. Não é o gás que acabou não, é surpresa boa. Surpresa boa, surpresa boa. Surpresa boa, surpresa boa. Olha para cá. Você sabe por que Pedro está dormindo? Escute. Quando Pedro negou Jesus, Jesus ficou olhando nos olhos dele assim, ó, na casa de Caifás. Pedro, diante de uma fogueira, disse: eu nunca vi esse homem. Jesus encarou Pedro, disse que ele baixou a cabeça, saiu chorando. Imagina a vergonha de Pedro. E Jesus decidiu restaurar Pedro. Jesus morre, ressuscita. Jesus vai para Tábega, prepara uma fogueira, assa um peixe. E quando Pedro se joga na água e vem até Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: você me ama, cara? Eu amo. Você me ama? Eu amo mais do que eles? Muito mais. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus perguntou pela terceira vez: tu me amas? Pedro ficou magoado, porque Jesus perguntou pela terceira vez e disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus diz: cuide das minhas ovelhas. Presta atenção, presta atenção. Olha o que Jesus disse para Pedro diante da fogueira: quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde você queria. Pedro, quando você ficar velho, vai ser diferente. Quando você ficar o quê? O que Jesus está dizendo para Pedro? Você vai envelhecer. Jesus está entregando uma promessa. Pedro, você vai envelhecer. Quando Herodes disse: vai morrer, Pedro disse: essa informação aí chegou atrasada, ó. Porque o dono da minha vida, ele disse que enquanto eu for jovem, ninguém põe a mão em mim. Ele me prometeu que eu vou envelhecer. Escute, você vai ver os filhos dos seus filhos. A morte vai bater em retirada. Escute, eu estou profetizando para alguém. O funeral que estava marcado foi cancelado agora. O decreto vai mudar, porque tem uma promessa de Deus para você. Tem uma promessa para o seu casamento. Tem uma promessa de Deus para a sua família. Tem uma promessa de Deus para os seus negócios. E a promessa de Deus é: você vai chegar lá na frente. Tem muita coisa para viver, muita coisa para fazer. A última palavra não é de Herodes, a última palavra é de Deus. E Ele está dizendo: ninguém toca, ninguém mexe, ninguém põe a mão, porque tem uma promessa. Escute, a voz que você ouve determina a promessa que você recebe. A voz que você ouve determina o lugar que você chega. A voz que você ouve determina o milagre que você tem. Assim diz o Senhor: não vai morrer, não é o fim. O inimigo tocou em 5 áreas vitais da família de Davi. E ele tem feito mesmo hoje no século 21. Tocado em 5 áreas que são completamente vitais para nós. O texto vai me dizer que o inimigo, os amalequitas, roubaram os bens, tocaram nas finanças. Eu sei que aqui ninguém tem problemas financeiros.
Dinheiro só traz problema na sua vida em duas circunstâncias. Primeiro, quando você tem. Segundo, quando você não tem. O problema não é ter dinheiro, é quando ele tem você. Essa é a geração que vive mais de aparência de todos os tempos. A rede social nos ensinou a viver uma vida editada, a uma vida de comparação, e a comparação é a mãe da frustração. Geralmente a grama do vizinho é mais verde porque ela é sintética. Como nós gostamos de viver de aparências de uma geração que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não gostam. Porque quem gosta de você, irmão, se você tiver de carro zero ou de ônibus, tanto faz. Ele não gosta do que você tem, ele gosta do que você é. Quem seleciona pessoas por causa do dinheiro, um dia será tratado como mercadoria barata. Então você precisa tomar cuidado, porque quem vive de aparências aprende com o tempo que fingir ter dinheiro custa muito caro. Cai a ficha. O inimigo do texto são os amalequitas, mas o inimigo das nossas finanças às vezes somos nós mesmos. O inimigo tocou nas finanças. Segundo, separou os cônjuges. Se tem uma coisa que o inferno está trabalhando hoje, é para separar os cônjuges, porque é a coluna da família. Eu não tenho medo de falar de divórcio. Por quê? Porque eu tenho na minha rede de pastores, eu tenho aqui na igreja pessoas que já passaram pelo divórcio, e todos falam a mesma coisa, já estão no novo casamento, e todos falam a mesma coisa: pastor, dói muito, pastor, eu não quero viver isso mais, é doloroso, marca, sangra. Uma moça me procurou e disse: eu estou casado há 8 anos, eu vou terminar. Eu falei: você não vai terminar, você vai rasgar, quebrar. Você termina namoro, você não vai terminar. Olha para mim, sabe o que a Bíblia diz no Antigo Testamento, em Malaquias? Deus odeia o divórcio. Não é Deus odeia o divorciado, não está escrito isso na Bíblia. Deus odeia o quê? O divórcio. Por quê? Porque quando eu, que sou filho, passo por esse processo, eu me firo. Então Deus não quer me ferir, não quer me ver ferido, então Ele odeia o divórcio, o processo que me machuca. Aqui dentro pode ter alguém que está com aliança no dedo, divórcio no coração. Quem sabe não está na hora de você rever as coisas? Gente dormindo debaixo do mesmo teto em quartos separados, será que não está na hora de rever as coisas? Ou você que já passou por um processo doloroso de divórcio, e aí você tem medo de recomeçar. Por quê? Você sabia que o que me preocupa não é o divórcio, mas a motivação para ele? As pessoas estão deixando por nada. Tem uma história que eu já contei aqui inúmeras vezes. Se perguntaram a um senhor com 50 anos de casado: por que na sua época as pessoas não se separavam tanto? Ele disse: porque na minha época eu aprendi que uma coisa estragada a gente conserta, não joga fora. A palavra divórcio no Antigo Testamento é a mesma palavra usada para deserção. No Novo Testamento é apostasia. O divórcio no Novo Testamento é apostasia, mas no Antigo Testamento é deserção. O que é um desertor? É o cara que está alistado para a guerra. No dia da guerra ele foge. Ele é um desertor. Por que para o casamento e para o exército, para a batalha, é usada a mesma palavra deserção? Porque tanto no casamento quanto na guerra é até a morte. E tem gente que já está orando: Senhor, recolhe a tua serva, Senhor. Diz que o velhinho morreu, chamava Zé, e ele está lá no céu. A velhinha não aguentou de saudade, 6 meses depois ela morreu também. Ela chegou no céu, a primeira coisa que ela fez foi querer saber cadê ele. Tinha um anjão na porta. Sabe aqueles anjão, tipo Nicolas Cagezinho, aquele grandão, um anjão brancão assim, zóio claro, aquela asa. Aí ela chegou: cadê o Zé? O anjo disse: 3ª rua de ouro à direita. Tem um rio bem cristalino assim. Ele está lá sentado perto, com os pezinhos na água, tomando suco de laranja, deitado numa cadeira de balanço, tranquilo. E lá vai ela. Quando ela virou a rua: Zé! Ecoou.
Ele levantou e disse: até que a morte nos separe. Aqui não, já deu. Já chega. Pastor, o senhor brinca com um assunto muito sério. Sabe por que eu falo assim? Porque dói. A gente não quer viver isso de novo. Tem coisa que machuca. Quando a Bíblia diz que Deus não quer, porque Ele não quer que a gente passe pelo processo. Uma só carne, depois rasga, corta em pedaços, fica dilacerado. O inimigo separou os cônjuges, tocou nas finanças. O inimigo tocou na saúde. O texto me diz que eles choraram de angústia, até não ter mais forças para chorar. Não é saúde física, é emocional. Sabe qual é o maior inimigo emocional da família hoje? Não são os amalequitas do inferno, é nós mesmos. Como nós estamos estressados e chatos. Gente estressada. Esse dia eu fiquei sabendo do irmão que ele estava tão estressado. Ele foi ali naquela loja agropecuária ali, ó. Ele chegou lá, tadinha da moça que atendeu. Eu vim comprar um veneno para matar rato. Olha ela, o senhor vai levar agora? Ele falou: não, vou trazer os ratos para comer aqui, ué. Calma, irmão. Que ignorância. Esses dias eu fiquei sabendo de um irmão por aí, disse que estava vindo aqui na igreja aqui. A esposa dele procurou uma ajuda, falou: não, meu marido me deu uns tapas e eu queria oração. Falei: eu vou orar por ele lá na delegacia. Porque a gente costuma apontar muitos erros que a gente acha por aí. Mas para mim um homem que bate mulher não é homem. Por que não procura um homem para bater? Por que ele não caça alguém do tamanho dele? Se você está aqui dentro e você gosta, se você está me assistindo, se você gosta de bater em mulher, eu quero orar por você. A gente tem um missionário aqui, lá na Polícia Civil. Salombaina de Marrete. Deixa eu descobrir para ver. Deixa eu descobrir que está alguém mexendo com as nossas crianças. Deixa. Mas agora tem que orar. Se alguém quebrar uma perna, o que você faz? Você leva aonde? Você vai orando, não vai não? Orando e levando, né? Para o hospital. Então, a mesma coisa, você vai orando e levando. Só que hoje a gente não precisa levantar a mão, basta abrir a boca. A gente vive uma geração tão estressada que come estresse na rua, come no trabalho, come estresse no trânsito e vem vomitar em casa. Meu Deus. Nós estamos confundindo intimidade com desrespeito. E nós sabemos como ferir o outro, que a gente vai convivendo, a gente vai conhecendo. Vocês podem gritar com a minha esposa, falar o que vocês quiserem para ela, ela é tranquila, mas eu sei uma frase, que se eu falar, eu sei, porque eu fui testando. Uma hora deu certo. Mac, por favor, meu amor. Aí o dia ela... Falei: é essa. Guardei as 7 chaves. Falei: vou soltar na hora certa. Chama vulnerabilidade, a gente conhece. Sabe, é triste ver uma família que fere a si mesma. É o único exército capaz de matar um soldado ferido. O que me revela se eu sou crente não é falar em línguas aqui, como é que eu estou usando a minha língua em casa. Filhos que desonram os pais com palavras. Gente, ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Cuidado com o que você fala. Palavra de pai e mãe é decreto.
Nós estamos cruéis. Eu fico olhando na rede social, quando a gente condena alguma coisa ou condena alguém, as pessoas não têm piedade, chamam de cancelamento. Tiago disse que da mesma boca não pode sair bênção e maldição, água doce e água salgada. Se você não tem nada de bom e edificante, cala a boca. Falei, tô leve, pronto. Tocou na saúde. Quarta coisa que o inimigo fez: prendeu os filhos. Olha para mim, prendeu os filhos. Gente, se tem uma coisa que mexe comigo, é quando tocam nos meus filhos. Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui, quando o seu filho está doente, deitado no UTI, no hospital, se você pudesse, você trocaria de lugar com ele. A decisão de ter um filho é a decisão de ver o seu coração no corpo de outra pessoa andando por aí. Onde estão os nossos filhos, lá está o nosso coração. Por pior que você seja, você quer dar boas coisas aos seus filhos. Eu me lembro de uma história. A Susan, ela é mais tranquila e calma com todo mundo, tá? Eu que sei. E aí ela é baixinha, né? O espaço é pequeno. Não pode ficar nervosa não, que o espaço é pequeno assim, pá. E aí a vizinha lá de casa, eu morava aqui no Residencial Canadá. Sabe onde é o Granville? Sabe? Granville, do lado de fora. Eu morava ali. Aí a vizinha um dia acordou. Quando ela abriu a porta da casa, tinha um lixo na porta da casa dela. E ela tinha certeza que era a Susan que tinha colocado lá. Agora você pensa. E não era, a gente nem sabia o que era aquilo. Essa vizinha veio braba e xingou e falou, bateu no portão e falou. E essa aqui tranquila, porque tem mulher que tem domínio próprio e outras têm demônio próprio. A minha tem domínio próprio. E aí, quando a mulher começou a gritar, ela viu que não ia ter jeito. Ela falou: moça, me perdoe, calma. A Susan foi lá, pegou um lixo que não era nosso, tirou da porta dela e colocou na minha porta. Eu falei: essa mulher é crente? Nossa Senhora. E eu fiquei impressionante. Falei: reizinho do céu. Mas passou uns dias, a mesma vizinha arrumou uma encrenca com um dos meus meninos lá na porta, lá num negócio de areia que estava lá, e ela partiu para cima dos meninos. Irmão, quando a Susan viu aquela, ela se transformou, tipo um Ben 10. Mexe com o filho da mãe pra você ver. Mexe. Você que não é pai, você que não é mãe, você não tem noção. Você só vai entender amor de pai e mãe quando nascer uma coisinha miúda lá na sua casa, que olhar com aquela carinha. Criança é uma bênção. É maravilhoso. Dá vontade de comer. Aí cresce e fala: eu tinha que ter comido, engolido, que dá trabalho. Olha para mim. Semana passada eu estava vendo uma briga de deputados e senadores com projetos que envolvem crianças. Vocês não estão percebendo isso não? Parece que eu fico olhando e falei: que sede é essa do inferno com as nossas crianças? Deixa os adultos se resolverem. Deixa a criança ser criança. Parece que o diabo está lançando torpedos mortíferos. Parece que, sabe, eu fico vendo as séries, os youtubers, os influencers, todos. Parece que o foco são as crianças, os comerciais. E aí eu fico fazendo uma leitura e tem gente que não está percebendo, está ficando só na guerra, e ganhando, e se esquece dos pequenos soldados. Sabe, eu não vim aqui para te profetizar o caos e nem te dar notícia ruim.
Eu sou um profeta para as famílias dessa geração. Eu recebi de Deus uma autoridade para ministrar sobre famílias. Eu recebi essa autoridade. Não é orgulho, não é prepotência, é identidade. Eu tenho consciência de quem eu sou em Deus. E se Deus me deu autoridade para ministrar sobre famílias, deixa eu te falar uma coisa. Escute o que eu vou lhe dizer. Nossos filhos não nasceram para ser escravos. Eles são promessas. Não nasceram para o inferno. Nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Não nasceram para pedofilia, nasceram para a salvação. Não nasceram para fracasso, nasceram para o sucesso. Não nasceram para ser escravos do diabo, mas servos do Deus Altíssimo. Nossos filhos serão pastores, nossos filhos serão médicos, serão cantores, serão professores, serão engenheiros cheios do Espírito Santo. Estou profetizando de olhos abertos. Quem quiser receber, que receba. Nossos filhos serão extraordinários do reino. E tem gente aqui que